Uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado apontou possíveis irregularidades na compra de lousas interativas pela Prefeitura de Cachoeirinha e de Porto Alegre. Essas lousas interativas, no caso de Cachoeirinha, foram 321 lousas e em Porto Alegre 188. Elas foram compradas por R$32 mil cada uma, de um mesmo fornecedor, que inclusive já tinha fornecido para a Prefeitura de São Leopoldo e para um consórcio também de municípios do Vale do Taquari, da onde essas prefeituras de Cachoeirinha e Porto Alegre se colaram, digamos assim, ao invés de fazerem licitações próprias. Acontece que, no caso de Porto Alegre, a PGM tentou impedir esse movimento, dizendo que era necessária uma licitação própria da prefeitura, porque havia preços muito mais baixos dessas mesmas lousas ou muito semelhantes a elas, preços que variavam de 7 mil a 20 mil reais. E a Prefeitura de Cachoeirinha e de Porto Alegre pagaram 32 mil reais por cada uma delas. No caso de Cachoeirinha também, o setor de licitações e compras da Prefeitura tentou parar essa compra por 32 mil reais e não conseguiu. Ambos os governos decidiram ir adiante nessa compra de valores elevados. Segundo a auditoria, ainda não dá para se considerar que houve um sobrepreço, mas que houve, no mínimo, uma falta de economicidade desses governos, dessas prefeituras, ao aderirem a uma compra que estava com o preço muito elevado em relação às possibilidades que poderia se ter fazendo uma licitação com ampla divulgação própria de cada prefeitura. Aqui em Porto Alegre, eu estou acompanhando de perto através do vereador Roberto Robaina, que vai estar junto com a vereadora Mari Pimentel, do Novo, que é presidente da Comissão de Fiscalização da Câmara Municipal, com o Ministério Público de Contas na terça-feira, para avaliar que movimento se pode fazer em relação a isso. E no caso de Cachoeirinha, uma audiência pública do Conselho Municipal de Educação já havia questionado essa situação lá, antes de saber das irregularidades, porque a situação das escolas de Cachoeirinha é extremamente precária. Eu, inclusive, visitei uma escola lá que se chama Natálio Schlein, que a escola está fechada por causa que ela está completamente degradada, sem condições de uso, com a estrutura depredada, fiação elétrica. Os alunos estão tendo aula num outro local alugado. Não há previsão de andamento na obra para recuperar a escola, assim como várias outras, né? Falta de vagas na educação infantil e o governo comprando lousas interativas, sendo que nem internet tem nas escolas. A auditoria do Tribunal de Contas, inclusive, foi visitar 2 escolas lá em Cachoeirinha para ver se as lousas estavam sendo bem utilizadas, e elas não estavam sendo usadas porque não tinha internet.